Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a China Antiga, uma civilização milenar e historicamente riquíssima em detalhes. Na ocasião, abordaremos aspectos como origem, sociedade, economia, cultura, religião, política e a China em sua atual conjuntura. Caros alunos, a China é um país que está localizado no Oriente, precisamente no continente asiático, e a sua origem é bastante remota, pois a ocupação do território que hoje faz parte da China começou há milhares de anos, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, nas margens do Rio Amarelo, na região que corresponde hoje ao atual norte da China. As dinastias chinesas. Após a organização de seu território, dá-se início à formação do Império Chinês. E a partir desse momento, a China passa a ser governada por uma série de dinastias. Entende-se por dinastia o processo de sucessão que reis e rainhas pertencentes a uma mesma família permanecem no poder. Ou seja, é quando um grupo formado por parentes, amigos ou familiares detém o poder político de uma nação específica. Dessa forma, a primeira dinastia a ser constituída foi a dinastia Qin. A dinastia Qin inicia com o reinado de Qin Huangdi, em 221 a.C. Assim, coube a Qin Huangdi a proeza de comandar a construção da Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e também a promover outras reformas. A dinastia Han. A dinastia Han iniciou em 206 a.C. com Liu Bang. Liu Bang estabeleceu contato comercial com o Ocidente. Uma das marcas desta dinastia foi a venda da seda, que gerou a Rota da Seda, a tão famosa seda chinesa. Um outro fator interessante ocorreu em 220 d.C. Um golpe militar tornou a região descentralizada durante 3 séculos. A dinastia Tang. A dinastia Tang foi responsável pela reunificação da China, a partir de 1618. Essa dinastia ficou marcada por uma série de rebeliões que acabou lhe tirando do poder e dividindo a China novamente. Dinastia Song. A dinastia Song teve a infelicidade de enfrentar uma série de invasões, dentre elas a invasão dos mongóis, do famoso general Gengis Khan. Contudo, apesar dos esforços dessa dinastia, os mongóis prevaleceram no território chinês até os meados do século XIV, da era cristã. Dinastia Ming. A dinastia Ming governou a partir de 1368, considerada a Idade de Ouro, a Idade de Esplendor, de sucesso, de prosperidade. Esse período é marcado pela ausência de guerra, de invasões, as invasões cessaram, daí a prosperidade. Durante esse período, o imperador Yongle, em seu governo, criou a famosa cidade proibida de Pequim. Dinastia Qing. A dinastia Qing governou a partir de 1644, sendo a última dinastia chinesa. Durante esse período, os reis dessa dinastia enfrentaram várias invasões estrangeiras. Também, em 1911, o último imperador chinês é deposto e inicia a República na China.
Contribuições técnicas. As sociedades contemporâneas são tributárias à China, por desde os primórdios que a civilização tem dado o seu contributo no que tange às descobertas, invenções e aperfeiçoamento de técnicas. Dessa forma, os chineses aperfeiçoaram a técnica de produção do ferro e do uso do arado puxado por bois. Além disso, os chineses inventaram a bússola, o moinho movido a água, o papel, o carro de mão, a pólvora, o canhão e os fogos de artifícios. Economia. Durante a China Antiga, desenvolveu-se várias atividades econômicas, dentre elas a agricultura. Os chineses são exímios agricultores, são considerados os pais da risicultura, ou seja, do cultivo de arroz, do plantio de arroz. Na atualidade, a China é a maior produtora de arroz do mundo e está entre as maiores produtoras de trigo, milho, soja, algodão, amendoim, batata, cevada e milhete. Além da agricultura, uma outra atividade bastante importante era o artesanato, pois os chineses produziam tecidos e demais artigos de luxo. Além do artesanato, havia também o comércio, uma atividade super importante, onde os chineses comercializavam com povos do Oriente e do Ocidente. Sociedade. A sociedade da China Antiga era uma sociedade sem mobilidade social. Havia uma divisão muito rígida da sociedade e, dessa forma, impedia que o indivíduo ascendesse socialmente. Assim, no topo da pirâmide estava o grupo do imperador e seus familiares. Em seguida, vinha o grupo da nobreza, representado pelos proprietários de terra. Mais abaixo, o grupo dos altos funcionários, representado por coletores de impostos, juízes, chefes de polícia e mandarins. E em seguida vinha o grupo dos mercadores, o grupo dos artesãos e, por fim, o grupo dos camponeses. Cultura, religião e filosofia. Confucionismo. O confucionismo é uma fusão de elementos religiosos com elementos filosóficos. É uma doutrina filosófica e ética criada pelo chinês Confúcio no século VI a.C. O confucionismo baseia-se no princípio da equidade, ou seja, no senso de justiça das pessoas, e no princípio da generosidade, isto é, na capacidade do indivíduo acolher o seu semelhante sem obter nada em troca. Taoísmo. O taoísmo é uma religião de filosofia chinesa e baseia-se no sistema politeísta e filosófico fundado por Lao Tse no século II a.C. De acordo com essa doutrina, o universo é regido por duas forças opostas, mas que são complementares ao mesmo tempo. Essas forças são denominadas de Yin e Yang, ou seja, ao mesmo tempo que essas forças são opostas, elas estabelecem uma relação de interdependência. O exemplo mais comum aqui é da noite e do dia, ou do dia e da noite. Por exemplo, a noite, para poder existir, ela necessita do dia, pois a noite é o oposto do dia. O dia, para poder existir, necessita da noite, pois o dia é o oposto da noite. E assim sucessivamente. Uma coisa está sempre ligada à outra. Há uma relação de interdependência entre os elementos da natureza. Nessa perspectiva, a harmonia e o equilíbrio do universo estariam na união dessas forças. Para que o universo seja equilibrado, para que haja harmonia no ambiente, quer seja natural, quer seja humano,
é necessário que essas forças estejam equilibradas, que haja um equilíbrio entre essas forças. Uma não pode sobrepor a outra, pois se isso ocorre, vai desajustar o ambiente. Então, o universo equilibrado é o universo em que essas forças estão em harmonia, estão em consonância uma com a outra. Artes marciais. As artes marciais chinesas são milenares e estão presentes no mundo inteiro, quer seja nas academias, quer seja nos cinemas. O fato é que elas estão sendo sempre requisitadas. As artes marciais chinesas, conhecidas no ocidente como Kung Fu e em chinês Wushu, datam de 2000 anos a.C. Lembrando que para nós ocidentais, Kung Fu é tão somente uma luta, uma modalidade de luta, enquanto que para os chineses ou orientais, o Wushu é bem mais complexo, corresponde a um conjunto de princípios, de valores, de ética, de moral, é todo um comportamento, uma forma de vida. Dessa forma, vamos citar aqui alguns exemplos de artes marciais chinesas. Kung Fu, Shifu, Fa Jin e Tai Chi Chuan. Hábitos alimentares. O povo chinês possui hábitos alimentares bastante exóticos. Dessa forma, além dos pratos tradicionais, conhecidos no mundo inteiro como yakisoba e tofu, os chineses também consomem gafanhotos, formigas, lembrando que algumas tribos indígenas brasileiras também consomem formigas, cobras, morcegos e carne canina. No entanto, é pertinente esclarecer que a prática de consumir carne canina não é exclusividade do povo chinês. Outros povos também consomem, como por exemplo os sul-coreanos. A China hoje. Dados importantes sobre a China atual. Nome oficial: República Popular da China. Capital: Pequim. Língua oficial: Mandarim. Governo: República Comunista. Presidente: Xi Jinping. Área territorial: 9.596.961 km². População: 1,4 bilhão de habitantes. Ranking econômico: segundo país mais rico do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos da América. Caros alunos, chegamos ao término de nossa aula. Caso alguém não tenha compreendido o assunto, peço que reveja a videoaula e até a próxima.